Fala, torcedor do Verdão. Na sexta-feira tem Palmeiras e Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Verdão de olho já em uma vaga na semifinal. Vamos acompanhar aqui o trecho do debate do jogo aberto. Pessoal projetando essa partida. Verdão que tem desfalques para esse jogo, não vai contar com o Piquerez, Gustavo Gomes, o Murilo também, que já não jogou a partida das oitavas. Deixar os créditos do vídeo ao canal oficial do Jogo Aberto. Você, torcedor do Verdão, já deixa o seu palpite aqui nos comentários para esse jogo, mas agora bora pro vídeo, galera. Com a lesão do Paulinho é o Palmeiras. O Abel já anunciou uma cirurgia para depois da Copa do Mundo de Clubes. E o Pedro Pontin, que é o médico do Verdão, vai explicar um pouco o que está acontecendo. E depois, Marco Aurélio Cunha, nosso ortopedista, também vai explicar melhor esse assunto. O Paulinho é um atleta que chegou numa condição especial. Ele veio contratado de uma equipe que, ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse no osso da perna, na tíbia, e nós recebemos o atleta com 15 dias de cirurgia e já com todas as informações necessárias em relação ao que ele havia passado e o que ele tinha, o procedimento que ele tinha sido submetido, para a gente dar sequência então ao processo de recuperação. E a gente fez um planejamento para que ele pudesse participar do Campeonato Mundial com uma performance esperada para ele, porque é um atleta que a gente entende que tem um talento, uma qualidade técnica muito alta e que precisava também ter um físico para conseguir entregar esse resultado. Então, durante a preparação, conciliando então todos esses fatores, a gente conseguiu trazê-lo para o Mundial numa condição em que a carga dele fosse controlada, estipulamos uma minutagem que ele conseguia se sentir confortável para desempenhar o jogo e participar dos treinos. Então, infelizmente, mesmo com todo esse controle, as dores persistiram, né? Então a gente entende que esses sintomas desgastam o atleta, limitam a performance, e explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta, entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Tá aí uma boa explicação do médico do Palmeiras. Agora, Marco Aurélio Cunha, por favor, vá ao telão. A gente tem aqui alguns exemplos parecidos com o caso do Paulinho. Eu queria aí a sua opinião médica também. Claro. Que isso? Legal. Fraturas de estresse, né? Na verdade, são movimentos que o osso faz repetitivo. Isso acaba levando a um sofrimento do tecido ósseo. Dá muito em maratonista, dá muito em corredores de fundo, dá muito em pessoas que realmente fazem uma atividade repetitiva. Tem a ver com o tipo do osso, tem a ver com o biotipo da pessoa e com a intensidade de treinamentos, né? Aí, no caso, o piso também, doutor? O piso? Como? O piso também? Tudo pode influir, mas em geral é sobrecarga mecânica individual, não se tem uma relação de um para outro, cada um é um. Então, você pode ter, por exemplo, o mecanismo para fazer a correção é fazer uma fixação, é você fazer uma haste intramedular que vai dar estabilidade para o foco de fratura. Por que a fratura dói e não consolida? Porque ela tem movimento. E quando ela movimenta, o primeiro tratamento é o conservador. Você tenta fazer aquele osso consolidar. O segundo tratamento é uma fixação com haste, né? Nossa. E você pode... Isso já vi muito, tratei assim do Pita, que foi vendido para o Strasbourg da França com um problema desse e jogou perfeitamente depois. Enfim, são casos que você, por que não ter evolução clínica favorável no tratamento conservador, você acaba fazendo uma fixação com placa e tal, para que o osso fique estabilizado, não tenha movimentação e a fratura consolide. A fratura consolida quando não movimenta. Então você tem que imobilizar. Imobilizar, muitas vezes tirando carga, imobilizando com aparelhos gessados, ou finalmente fixando a fratura para ter estabilidade e consolidação. É desagradável para o atleta, é comum, não é incomum isso no esporte, e certamente ele vai retornar aí com 3 meses, alguma coisa assim. Mas, doutor, já deve estar bom. Uma pergunta para o senhor. Se ele já havia feito uma cirurgia
Ele vai ter que fazer uma outra cirurgia. Por que acontece isso? É decorrente ou não? Não, eu não sei o caso dele especialmente, mas você tenta um tratamento mais ameno possível, né? Primeiro você tira a pessoa do treino, vamos lá, dá um refresco para a atividade física dele para ver se a fratura se fecha. Se isso não ocorrer, que o movimento continue fazendo a fratura existir, você é obrigado a mudar de conduta e tomar uma conduta definitiva. E a fixação da fratura é o mais definitivo e correto. O Departamento Médico do Palmeiras sabe o que está fazendo e certamente ele vai ter uma recuperação plena, total. Aí o tempo é difícil prever, mas 3 meses ele deve estar recuperado, 4 meses. Fazer uma pergunta, doutor, por favor. O senhor sendo médico de uma equipe, chega um atleta com uma lesão dessa, o senhor libera para contratar? Ou o senhor fala que, vamos ter ressalva aqui, o senhor avisa? Eu aviso, claro, olha, nós vamos ter esse problema, pode ser que o processo seja recuperável sem cirurgia, mas pode ser que amanhã ou depois a gente tenha que operar. Um investimento num jogador desse nível, nós cansamos de contratar jogadores contundidos no São Paulo, cansamos de contratar, para reabilitar. Luizão é um exemplo, vários foram lá para tratar e ficaram lá. Então eu acho que foi um investimento bom, o Palmeiras vai perder esse tempo com ele, mas olha só o que ele já fez. Já se pagou, né? Então, só esse gol dele aí eu acho que a mamãe falou que não ia contratar jogador machucado e nem velho. Mas o nunca é sempre ruim no futebol. Não fala nunca em lugar nenhum, especialmente em medicina. Mas eu acho que ele foi uma boa contratação, vai ficar bom e o que é importante é que vai servir ao Palmeiras e ao futebol brasileiro. E o senhor falou que de 3 a 4 meses, doutor? É difícil eu falar. Depende do caso? Depende do caso, mas atleta. Vamos entender que se você fizer eu ouvi falar que vai colocar enxerto, uma síntese e tal, eu acho que 3 meses, 4 meses ele está voltando a jogar futebol. O prazo é cicatrizar a fratura, vamos chamar assim, consolidar e depois colocar na dinâmica do treinamento, recuperar a parte física, aí é muito individual. Tem como colocar uma haste dessa na cabeça do Capelani pra ver se ele... Não entra. Marco, muito obrigada pela explicação. Musiquinha, legal. E o Palmeiras que vai precisar muito do Paulinho porque o Estevão tá indo embora, não é? Agora, o que pensar sobre o Chelsea? Quando você imagina esse confronto, Edu, quais são os principais cuidados, na sua opinião, que o Palmeiras tem que ter com o time inglês? Olha, Renata, é claro que o time inglês gosta de ficar com a bola. Como eu falei no primeiro bloco que a gente falou, o Abel com certeza já viu alguns jogos onde os times ganharam dos times europeus, né? O City. Então ele vê o quê? Tem as costas dos zagueiros, né? Quando você tira o time adversário da zona de conforto, isso acaba trazendo uma dificuldade. E qual é a dificuldade para mim que eu vejo que os times têm europeus? Eles marcam muito pressão. Então, eles tentam recuperar a bola ali perto do campo de ataque deles. Então, joga aquela bola longa. Manda o zagueiro correr de frente para o seu gol, porque a pior coisa para um zagueiro, como eu fui, é correr de frente para o seu gol. Porque como que eu vou tirar essa bola? Ou para o lado, ou para cima, né? Não dá para você tirar para frente. Então, eu vejo assim, o Abel com certeza está olhando e olhou muito bem esses jogos e vai criar uma estratégia para que tenha uma dificuldade maior o Chelsea de tirar a zona de conforto deles. E ter a bola, vamos jogar. Acho que mostrou nesse campeonato aí da Copa do Mundo, quem tem mais coragem e quem tem mais humildade de reconhecer, de repente, em determinados momentos, que temos que ficar aqui atrás, mas depois atacar também, vai sair vitorioso dos jogos. Eu acredito muito ainda no Palmeiras. Everton Guimarães, o Chelsea na primeira fase, nos jogos contra o Los Angeles FC, a derrota contra o Flamengo também, e depois ele ganha do Esperance e aí faz uma boa partida com o Benfica. Ele mudou a escalação sempre. Ele é igual o Abel Ferreira. O Enzo Maresca, ele muda a escalação o tempo todo. O que você imagina que eles estão pensando em relação ao Palmeiras? Os cuidados que o Chelsea tem que ter contra o time do Abel Ferreira, hein, Everton? Então, Renata, eu imagino que eles estão um pouco, eu não vou dizer tranquilos, mas um pouco aliviados pelo fato de o Palmeiras ter perdido 3 jogadores de uma linha de defesa. Eu falei isso aqui ontem. Isso faz diferença para o Chelsea. Claro, eles não têm o Caicedo, mas contrataram o João Pedro, né? A informação é essa. Quer dizer, se ela gastar uma bala, ele vai estrear exatamente contra o Palmeiras. Então, quer dizer, o Palmeiras tem esse problema. Esse problema é grave, é muito sério. O Palmeiras perdeu seus 2 zagueiros titulares, perdeu o lateral.
Quer dizer, isso é muito importante para uma decisão. O Abel vai ter que quebrar muito a cabeça. E que bom que o treinador é o Abel, né? Que se precisa atacar o adversário, jogar para cima do adversário, ele faz como fez com o Botafogo. Ele tem repertório para isso. E se ele precisa jogar mais defensivamente, se trancar e sair na boa, e sair em velocidade, e sair no contra-ataque, ele também faz. Eu acho que, Renato, esse jogo é uma incógnita para mim, assim. Eles já se enfrentaram, o Flamengo ganhou dos caras na competição, tudo bem. Mas eu acho que esse trio de desfalques do Palmeiras aí é muito considerável. Então o Palmeiras vai ter que armar um sistema de fortalecer o meio-campo para proteger essa defesa e aí soltar os jogadores à linha de frente. Nesse caso aí, o Richard Rios é um cara de fundamental importância. Acho que, inevitavelmente, ele vai soltar jogadores mais velozes. Eu acho que dessa vez contra o Chelsea, eu acho, tá, Renato? Tem um achismo, não tem nenhuma informação. Eu acho que o Palmeiras vai ficar um pouco mais retraído. Vai tentar sair só na boa e eu acho que a alternativa pode ser essa aí. Porque você perder 3 jogadores titularíssimos, de extrema qualidade, para uma decisão contra o Chelsea, de fato, é um caso que eu imagino que o Chelsea, do outro lado, esteja um pouquinho assim aliviado. É um problema muito grande para o Palmeiras, mas eu também estou com o Edu, eu ainda acredito que possa passar o Palmeiras. É um ponto bem abordado pelo Everton, o fato dos desfalques do Palmeiras na defesa especificamente, sem o Murilo, sem o Gomes e sem o Piquerez. E eu posso falar uma coisa, são 3 jogadores que sustentam a defesa, que dão mais tranquilidade para o meio-campo, mais espaço também. Do Abel, o problema maior talvez seja interno até do que só analisar o adversário. Se quiser, já tem um voo quinta-feira à noite. Vai passar mais uma semana, irmão. Mas o jogo é só na sexta. Volta antes. Você tá falando isso toda hora e nem isso foi. Olha, volta antes. João Pedro Sgarbi. E agora, pra gente dar uma suavizada aqui no assunto, vira o Vanderlan, que pode ser o substituto do Piquerez na partida contra o Chelsea. Pelo tamanho do jogo, né? Posso ter a oportunidade de começar jogando. Então, acho que com certeza é a semana mais importante da minha vida. A gente tem falado, você falou sobre ter a oportunidade de começar jogando, tem muito a ver com a ausência do Piquerez também. Hoje ele não esteve no treino por causa de gripe, mas você já teve a chance de conversar com ele, que é mais experiente, é uma referência desse time. Tem algo que ele pode te ajudar para esse jogo? Eu conversei um pouco com ele rápido depois do jogo contra o Botafogo e ele me deu algumas dicas, sim. O Piquerez é um jogador experiente, de muita qualidade e sempre que eu vou jogar ele me ajuda bastante, me dando dicas e não tenho dúvidas que dessa vez será diferente. Ô Vanderlan, é um jogo que vocês imaginam que vai se desenhar como, né? O Chelsea jogou contra o Flamengo numa fase de grupos, hoje vai ser um confronto mata-mata na sexta-feira. Enfim, é aquele típico jogo que no Brasil o Palmeiras não encontra tanto, porque vai ser um time que vai atacar, vai deixar espaço, então talvez utilizar, né, a sua velocidade pela esquerda pode ser um dos caminhos? Com certeza. Acho que primeiro a gente deve ver o plano do professor Abel e seguir o plano dentro de campo. Como é em todos os jogos, a gente sempre procura seguir o que o Abel passa. A nossa equipe de analistas é muito boa também. Tenho certeza que eles farão mais um excelente trabalho. Vanderlan, de alguma maneira, tem algo aí com esse Chelsea engasgado por parte do Palmeiras por conta daquele Mundial de Clubes? Cara, falando pessoalmente, por mim, não tem nada engasgado. Lógico, a gente sabe que a gente perdeu o jogo, mas futebol é isso. Às vezes você vai perder, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai empatar. Acho que o mais importante é sempre o próximo jogo. É isso. Ô Vanderlan, você é uma cria da academia do Palmeiras e o torcedor se enxerga muito nas crias da academia também. E a mobilização do palmeirense nesse torneio ela é muito grande. Como você enxerga a importância da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras e para o torcedor? E também falar dessa mobilização da galera que está acompanhando o Palmeiras muito de perto aqui. Para o Palmeiras ser visto mundialmente, o Palmeiras já é conhecido, mas a gente poder mostrar o nosso futebol dentro de campo para o mundo todo, isso é muito importante para o Palmeiras, para os jogadores, para todos, trabalho da comissão também. E qual é a outra pergunta? Desculpa. Em relação à torcida. Em relação à torcida, é o nosso 12º jogador, estão fazendo uma festa linda em todos os jogos aqui nos Estados Unidos e quando a gente falta um pouquinho ali dentro de campo, a torcida vem, canta, grita, apoia, isso nos dá um fôlego a mais para conseguirmos correr mais um pouquinho ali, para entregar muito e tenho certeza que será mais uma linda festa. Tá preparado o Vanderlan para ser titular, Edu Dracena? Sim, Renato, eu confio muito no Vanderlan. Tanto nele como no Mikael também, se entrarem os dois jogadores. Então eu acredito muito assim que o Abel é difícil improvisar algum atleta na posição. De repente ele pode trazer um ou outro jogador para cumprir outra função, né? Igual foi o Felipe Anderson fazendo ali um ala e tal. Mas tirando um zagueiro, ele vai colocar um zagueiro.
tirando um lateral esquerdo, ele vai colocar um lateral esquerdo, na minha opinião. E eu, o Edu Ferreira, meteria 3 volantes aqui, ali, vai. Abel. Olha os garbinhos, olha os garbinhos. Toda vez vocês vão falar isso. Vocês vão secar mais uma semana ainda, pode ter certeza. Você não imagina, só pra gente especular um pouquinho, assim, um lateral, por exemplo, improvisado no outro lado, como o Marcos Rocha, o Mike, isso não? Eu não acredito, Renato, Não, né? sinceramente. Vanderlan, porque me parece ser a única opção nesse elenco. Não, o Vanderlan não tem tanta qualidade de marcação, né? Ele é um jogador muito mais rápido e ofensivo, então eu tenho que estar atento, Abel, a isso. Agora, a grande questão é que o meio de campo dos caras é muito forte. É muito forte. O Abel vai ter que cuidar desse meio de campo, proteger essa zaga. E agora esse é é hora o do ponto Abel. fundamental do Agora é hora Palmeiras. do Abel também mostrar que ele é bom, garoto, velho. calma. Porque o Corinthians joga já mais de 8 meses sem zagueiro. E tá aí, ganhou o Paulista. Então Corinthians tá. ganhou tudo sem zagueiro, o Corinthians. Porque Então- o Kaká e os meninos lá são umas iacas desgramadas. Mas, gente, dá pra saber qual vai ser o ataque titular do Chelsea? Além do Pedro Neto, que esse não sai. Mas e os outros? Ele vai com o Dilé, vai jogar com quem? Mas será que tem que se preocupar com o Chelsea? Aí que tá. Será que o Palmeiras tem que se preocupar com o Chelsea ou o Palmeiras tem que se preocupar com o próprio Palmeiras? Palmeiras, com certeza, Porque você vai fica ser projetando titular. demais o adversário, você tem que analisar a sua linha defensiva. Eu faria isso que você falou. Por exemplo, eu uma vez... Eu só tô especulando. Eu já conversei com vários treinadores. E aí um treinador uma vez chegou pra mim e falou assim, jogo grande, decisivo, você tem que pôr, ele fez assim, tem que pôr os nego velho, né? Os nego velho, os caras que não... concorda comigo? Que a bola não queima no pé. Os caras têm experiência, os caras que fedem título, entendeu? Então eu ia nessa linha aqui. O Marcos Rocha é um cara que ele é muito subestimado no futebol brasileiro. É o tipo do jogo que se ele entra, a bola não queima no pé, ele marca os caras, tem experiência, esse cara deveria jogar, na minha avaliação. É porque realmente, gente, perder 3 jogadores na defesa, Ué, 2 o Corinthians zagueiros nunca no jogou lateral com 3 esquerdo. zagueiros. O Corinthians não tem nem 3 zagueiros. O Corinthians, velho. Então, aí você Mas vê... falando de mundial, irmão. Então, quero ver se não estamos falando de outro patamar. Se O Corinthians não tem zagueiro e ninguém reclamou. Cicinho, você que jogou muitas vezes, apesar de você brincar, ou era mesmo um atacante, um ala, mas falando sério, você jogaria invertido no outro lado, se fosse preciso? Não. Renato, se tratando de Abel Porque isso não é uma Ferreira, coisa muito simples, né? não é simples e requer treinamento. Então não pode da noite pro dia numa competição assim, você pegar um lateral direito e colocar, você acaba... O Danilo, por exemplo, joga de zagueiro e joga nas 2 laterais. São caras que já são acostumados. Eu não acredito, o Abel Ferreira, uma das coisas principais dele é exatamente isso. Ele tem essa equipe na mão. É isso, torcedor do Palmeiras. O pessoal aí do Jogo Aberto projetando essa partida. Esse duelo que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras com vários problemas. A zaga, a defesa ali bastante desfalcada. Não pode contar, né, com o Piquerez e o Gustavo Gomes, que estão suspensos. O Murilo é lesão. E na sexta-feira, às 22 horas, no horário de Brasília, a bola vai rolar para Palmeiras e Chelsea. Palmeiras e Chelsea que já fizeram a final do Mundial recentemente. E o Verdão vai em busca agora da vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A informação aqui do GE, né? Um provável Palmeiras para pegar o Chelsea, para enfrentar o Chelsea, com o Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Bruno Fux e Mikael aí dos lugares de Gustavo Gomes e também do Murilo. O Vanderlan entrando na vaga do Piquerez, Emiliano Martins, Richard Rios e Maurício, Estevão, Alan e Vitor Roque. Esse é o provável time do Palmeiras para enfrentar o Chelsea na próxima sexta-feira. Jogo muito importante. O Verdão chega com problemas. O Chelsea também tem problemas, se não me engano, o Caicedo, um dos destaques do time, não vai jogar, mas o Palmeiras chega mais desfalcado. Vamos ver qual vai ser a estratégia do Abel Ferreira para essa partida, para esse jogo contra o Chelsea. A gente torce para que o Palmeiras faça um bom jogo, uma grande partida e quem sabe aí avançar para a semifinal do Mundial de Clubes, né? Seria um feito histórico aí o Verdão avançando para a semifinal, eliminando o Chelsea. Mas vamos aguardar. Ontem o Fluminense passou pela Inter de Milão, aonde muitos estavam cravando a eliminação do Fluminense. O Fluminense foi lá, venceu 2-0, está classificado, vai fazer a partida contra o Al Hilal, que surpreendeu, né? Eliminou o time do Manchester City, que chegou como um dos favoritos
a conquistar o título, mas ficou pelo caminho também a Copa do Mundo de Clubes aí com muitas surpresas. O City, né, que era um dos favoritos, ficando pelo caminho, e o Al Hilal eliminando o time do City. O Al Hilal que faz essa partida das quartas de final contra o Fluminense. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite para esse jogo, aquele like também para estar ajudando o nosso trabalho. Confere aí se já é inscrito aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal é não inscritos, então se inscreva, ativa o sino, o YouTube vai estar notificando aqui todas as vezes que postar vídeo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.